Bom dia, pessoal. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês uma experiência que eu tive aos 11 anos de idade. Aproveitando que é o mês de agosto e que daqui a pouco nós vamos comemorar o Dia dos Pais. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo só que nos Dia das Mães. Mas eu acredito que pode caber em muitas situações para muitos filhos, porque os homens principalmente, que nós crescemos com uma cultura de que o homem não pode expressar seus sentimentos, né? Que precisam serem fortes e tal. E que graças a Deus isso já foi corrigido. E muitos homens têm coragem de expor o que sente. E isso já ajudou pra caramba nós como seres humanos. Então, aos 11 anos de idade, começou a surgir a minha curiosidade pelo comportamento humano. Nesse dia, que era o Dia das Mães naquele tempo, aos meus 11 anos de idade, eu estava na casa de 3 amigas, que eu passei na parte da manhã, e eu vi elas abraçando as mães, as tias, as irmãs, né, comemorando, e eu fiquei curiosa, eu falei assim, o que vocês estão abraçando, né? Minha amiga falou, mas você não sabe que hoje é Dia das Mães? Eu falei assim, nossa, não sabia. Vou embora pra casa abraçar minha mãe. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava sentada na escada, na garagem. E eu dei um beijo no rosto dela, né? Esperando que ela fosse ser bem receptiva com o gesto, né? Que eu estava muito feliz em saber que era Dia das Mães, né? E eu tinha minha mãe como tudo. Não que eu não tenha hoje, mas naquela época eu era muito mais grudada com a minha mãe. E ela me devolveu com um tapa na cara. Eu olhei para aquilo, né? Eu falei assim, nossa! Eu pensei comigo, né? Não foi dessa forma que nas casas que eu estive reagiram, né? E eu chorei, fui pro quarto chorar. Naquele dia eu não almocei, eu não jantei. No dia seguinte eu não tomei café da manhã. Eu estava triste, com raiva e com vergonha da minha mãe. Eu não queria falar com ela. E na hora do almoço, do dia seguinte, eu fui para casa das minhas tias procurar saber como que foi a criação delas na infância, né? Como que minha avó tratava eles. E por incrível que pareça, eu tenho 3 tias e 2 tios. Só que naquela época eu não era tão próxima dos meus tios, era mais das tias, né? E as minhas tias responderam, as 3 responderam a mesma coisa. Só que assim, não foram as 3 juntas. Eu fui na casa de cada uma e perguntei como que foi a infância deles, né? Como a mãe foi criada. E minhas tias falou que a minha mãe, por ela ser a irmã mais velha, ela ficou responsável por cuidar da casa. Ela cuidava do almoço, tinha que ir para a roça, ajudar na roça e cuidar deles, que eles são em 6 irmãos. E aí eu entendi por que a minha mãe não soube retribuir o carinho. A gente já está cansado de ouvir que as pessoas só dão aquilo que elas têm. E eu vi que a minha mãe não tinha para dar, porque ela não teve da mãe dela. Foi sempre em cima de cobrança, né? Então ela tem pessoas que não sabem ressignificar o passado e traz pro dia do hoje, pro dia do agora. Tudo aquilo que passou e de experiências que vivenciou no agora. E a gente tem essa mentalidade né, mais madura de perdoar, de apagar o passado e começar uma nova história. Então, eu não sei como é que está dentro da sua casa, com a sua mãe ou com o seu pai. Mas eu acho que se a gente buscar saber o passado deles, e eu acredito que talvez até você saiba, e às vezes pela resistência também do seu coração, você acha que o seu pai precisa pedir perdão primeiro. E na verdade, é mais inteligente aquele que pede perdão mesmo não tendo culpa nenhuma de ter feito coisa de errado. Então aproveita a sua mãe e o seu pai, que mesmo eles não tenham tido aquilo para retribuir hoje, você pode mudar a história deles, inclusive.
e que quando eles partirem, eles sentirem o gosto do que é ser querido, do que é ser amado. Então, se a gente ter mais sensibilidade de se colocar no lugar deles e poder conceder a eles como que eles gostariam, como que você gostaria que eles fizessem, você poderia primeiro dar para eles, para depois cobrar, né? E aí vocês podem ter um novo convívio, uma nova história. E eu digo isso porque a minha mãe, ela mudou 80%. Esses 20% está cristalizado. E eu acho isso muito bom, porque nós não somos perfeitos, não existe perfeição. E como eu citei no primeiro vídeo sobre o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, é o que nos faz ser humano. A gente tem que aceitar as pessoas na sua totalidade, né? Então fica a dica, nós não somos só 100% amor e nem 100% ódio. Nós somos luz e sombra. Então a gente precisa aprender a conviver com as nossas sombras e aprender a aceitar a sombra dos outros também. Então eu só queria compartilhar essa experiência que eu tive na minha infância e que eu consegui superar. E eu espero que esse vídeo você possa se colocar no lugar da sua mãe e do seu pai. E se você tem um bom convívio, graças a Deus, com a sua mãe e com seu pai, que eles souberam te dar carinho, você se sentiu amado e retribuído, você pode estar compartilhando com uma amiga ou com um amigo essa minha experiência, tá bom? Então curta, comenta e compartilha, se você sentir que deve ser feito. Deus abençoe, um grande abraço e um beijo no seu coração.